Prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, às vezes, depois de algumas homilias, isso já aconteceu algumas vezes, algumas pessoas chegam perto de mim e dizem assim: diácono, você estava meio bravo hoje, hein? Mas quem sou eu para ficar bravo assim com alguém, né? E eu até pergunto, mas bravo por quê? Porque na maioria das vezes eu não lembro nem o que eu falei durante a homilia. É aquele momento ali que Deus inspira, que Deus fala, e depois já não lembro mais o que eu disse. Mas as pessoas às vezes comentam: e não, hoje você estava muito bravo e tal dia você estava muito bravo. Por que eu estou querendo dizer? Por que eu estou dizendo isso? Muito longe de mim querer ser juiz da vida de alguém. Muito longe de mim querer apontar o dedo ou julgar alguém, muito longe disso que eu quero dizer agora. O que eu quero dizer não é com um tom de julgamento, mas com um tom de grande preocupação. Por que preocupação? Porque quando se tem um multirão de confissões, o multirão de confissão é para quê? É para Páscoa, não é isso? O multirão de confissão é para Páscoa. Nós passamos 40 dias da quaresma nos preparando para Páscoa, não é isso? Sabe qual é a minha preocupação? Nós, como católicos, precisamos entender que Semana Santa nós devemos estar dentro da igreja, principalmente durante o tríduo pascal, a quinta, a sexta e o sábado. Só que nós somos muitas das vezes tomados ou levados pelo momento da paixão de Jesus, que tem a sua importância, que tem o seu momento significativo de grande reflexão para cada um de nós, aonde a igreja nos convida a fazermos abstinência de carne, a não comermos carne na sexta-feira santa, a contemplarmos, aquela celebração de ontem da cruz, ao momento então depois que tem a procissão e tantos outros lugares, como teve ontem a encenação, muito bem preparada pelos jovens. Mas o ponto principal é a Páscoa, e a Páscoa não é na quinta, a Páscoa não é na sexta, a Páscoa é hoje. Nós precisamos entender que o grande momento, a celebração, o grande momento da celebração da Páscoa é hoje, a Páscoa é hoje. Então a pessoa que participa na sexta-feira achando que ela fez a Páscoa, ela não fez a Páscoa. A Páscoa é hoje, a vitória celebra-se hoje. É hoje que para nós católicos, nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Então, tem toda a importância esse tríduo que começou na quinta-feira, com a missa do lava-pés, ou seja, todo aquele momento onde Jesus se reúne com os apóstolos, Jesus dá aquele gesto de humildade, de lavar os pés dos apóstolos. Ali então tem o momento da traição, que ele já revela que Pedro então come, deita no seu peito. Depois então eles se retiram, Judas ali deita no peito de Jesus. Depois eles se retiram, depois Judas então leva os soldados romanos até prender Jesus, e tudo que nós vivenciamos ontem. Momento da paixão, nós nos sensibilizamos, pessoas choram, pessoas vivem aquele momento ali da dor, da contemplação, aquele momento tão forte de Jesus ser levado à cruz, de ser traído pelos nossos pecados. Mas nós não podemos apenas ser católicos que velam o corpo de Jesus e não conseguem sair do velório. Nós precisamos sair do velório, nós precisamos velar o corpo de Jesus, nós precisamos participar, viver aquele momento da paixão de Jesus, da sua morte, mas nós precisamos, pela nossa fé, sairmos do velório de Jesus. E as pessoas, muitos não saem do velório de Jesus, sabe por quê? Porque não rolaram a pedra do túmulo. O túmulo está guardando um morto no seu coração.
Por isso que as pessoas hoje vivem uma fé artificial. Sabe por quê? Porque aquilo que mais foi significativo após a ressurreição de Jesus foi uma vida impactada pelo Senhor. Mas sabe qual é o grande problema? Vou falar baixinho para vocês. A missa, a vigília pascal é muito demorada. Aquela missa, nossa, já é demorado, o diácono ainda vai falar mais ainda, né? Já é muito demorado, o diácono vai falar mais ainda, vai demorar demais. Sabe o que acontece? Se a missa leva 2 horas, se a missa leva 3 horas, se a missa leva 2 horas e meia, aqueles que ainda não rolaram a pedra do túmulo, avisa para eles, que quando eles precisarem de Jesus, eles não vão passar 2 horas, eles vão passar a semana inteira pedindo. Eles não vão achar que 2 horas é muito tempo. Sabe por quê? Porque ainda não foram impactados com o ressuscitado. Não foram impactados com o ressuscitado. Ah, mas eu não estou aqui querendo acusar ninguém. A gente sabe que muitos não podem aqui por impossibilidade, muitos não tiveram condições de estar aqui, mas muitos não vieram porque a missa é demorada. Muitos não vieram porque para eles é a Sexta-feira Santa, e é isso que nós precisamos despertar nas pessoas, é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Nós precisamos vivenciar a quinta, a sexta e o sábado, porque quem tem o impacto com Jesus, o Cristo ressuscitado, impactou a vida das pessoas. Se o Cristo não impactar a nossa vida, a ressurreição não aconteceu, e é isso que a gente tem visto, uma fé artificial, onde o primeiro problema com o coordenador, o primeiro desentendimento com o sacerdote, o primeiro aborrecimento da igreja, vai sair da igreja, vai procurar outra igreja, vai para outra denominação. Sabe por quê? Porque ficou preso na sexta-feira, a pedra não rolou do sepulcro do seu coração, o Cristo ressuscitado ainda não impactou a sua vida. Sabe por quê? Aqueles que foram ao sepulcro e não o encontraram, o anjo disse para eles, aquele homem, aquele jovem vestido de branco, ou seja, o anjo disse para ele: vai, avisa para os discípulos, avisa para Pedro, que o Senhor vai encontrar com eles na Galileia, avisa. Esse é a marca daquele que encontra o Cristo ressuscitado. Sai para anunciar o ressuscitado, sai para evangelizar, sai para falar, vai para a Galileia, porque lá vocês vão encontrar o Cristo ressuscitado. Depois então da ressurreição, indo para Emaús, 2 homens conversando pelo caminho, e encontra com quem? Com Jesus. Só que não reconheceram. Então vão os 3 conversando, e os 2 entram em Emaús, e Jesus fala: vou seguir o caminho. Ele diz: não, é muito tarde, não vai não, fica aqui conosco. E quando eles sentam, então, já no final do dia, e no momento que eles vão fazer uma ceia, Jesus pega o pão e parte, e ao partir o pão eles reconhecem que é Jesus, e um falava para o outro: o nosso coração ardia quando ele nos explicava sobre as Escrituras. Sabe por quê? Aquele que encontra o ressuscitado, o seu coração arde, o seu coração pega fogo, ele não tem um coração frio, ele se encontra com o Senhor. Num determinado momento, ao partir do pão, eles reconhecem a presença de Jesus ressuscitado. Essa é a marca daqueles que encontram o ressuscitado. A Páscoa aconteceu na vida dessas pessoas. Agora, se nós formos um cristão, se nós formos um católico, aonde o Cristo não impacta a nossa vida, onde não faz efeito, aonde para nós não faz diferença entre o perdoar, entre ter compaixão, entre falar da boa nova, falar do evangelho, evangelizar, significa que a Páscoa não aconteceu, que a ressurreição não aconteceu. Aconteceu na vida de Jesus, mas não dentro do nosso coração. O nosso coração precisa ser um sepulcro, mas onde a pedra esteja rolada, não um sepulcro onde a pedra ainda esteja intacta. E é isso que aí acontece com aqueles que ficam presos somente na sexta-feira. Aonde está a multidão? Tomara Deus que esteja nas outras paróquias.
tomara que estejam com pessoas do lado de fora, tomara Deus, mas se não estiver, não entenderam ainda o que é a Páscoa, não entenderam ainda o que é a Semana Santa, que o ponto principal, na hora de proclamar a glória, na hora de dar o aleluia, na hora de vibrar com a ressurreição, está vendo novela, está comemorando a vitória do Flamengo, ou alguns aborrecidos porque o Flamengo ganhou. Aonde estão as pessoas? Sabe por quê? Porque o que vai fazer a diferença é o católico que tiver com Cristo ressuscitado dentro dele. Aqueles que rolarem a pedra do seu sepulcro do coração, o sepulcro do seu coração, nós devemos ser impactados. É interessante que o Evangelho diz assim: vai, avisa os discípulos, e ele menciona um discípulo. Quem é o discípulo que o Evangelho de hoje menciona? Pedro. Vai falar com aquele que negou, vai falar com aquele que é fraco, vai falar com aquele que é frágil, vai falar com aquele que, quando achou que fosse abraçar o Senhor, negou Jesus. Mas sabe o que acontece? Aquele homem, quando teve então a presença, quando ele se encontrou com Cristo ressuscitado, aquele mesmo homem que negou 3 vezes, não se achou digno de morrer numa cruz, igual o seu mestre, pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Pedro disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo também, que perseguia os cristãos, Paulo que queria destruir a igreja primitiva, Paulo que queria destruir aqueles que tinham encontrado com Jesus ressuscitado. Chega um determinado momento que esse mesmo homem, quando ele cai do cavalo, quando ele encontra, indo para Damasco, pedir uma carta para destruir a igreja, para destruir as pessoas, ele cai do cavalo, escuta a voz do Senhor, e ali ele tem um encontro pessoal com o Senhor, e a sua morte, ele é decapitado. Ele entrega a sua vida, ele se entregou à evangelização, tanto que ele viajava para a diáspora, ou seja, para os lugares vizinhos onde ficavam os judeus, para poder anunciar, para poder pregar, para falar do Cristo ressuscitado. Se nós não fizermos isso na vida, se nós não fizermos isso no nosso local de trabalho, se nós não fizermos isso na empresa, se nós não fizermos isso na família, o Cristo não está ressuscitado dentro de nós. Ele ressuscitou, mas nós não permitimos a ressurreição dentro de nós. A ressurreição precisa acontecer dentro de cada um de nós. Nós precisamos ter caridade para falar, mas nós não podemos ser omissos ao ver que tantos ainda precisam ter esse conhecimento de vir no sábado. Mas a missa é demorada, mas a missa é muito grande. Sim, mas talvez as noites perdidas serão maiores ainda. As noites em branco serão maiores do que 2 horas. As noites de angústia serão maiores do que 2 horas, porque o que vai nos fortalecer nas noites perdidas, que eu digo acordadas, nas noites traiçoeiras, o que vai trazer força para cada um de nós é o Cristo ressuscitado. É o Cristo ressuscitado que vai estar conosco quando as noites forem traiçoeiras. É o Cristo ressuscitado que vai nos dar o seu peito, o seu ombro, para que nós possamos chorar. Só que nós não vamos chorar sozinhos, Ele vai chorar conosco, por compaixão. É quando nós pensarmos em desanimar de tantas coisas, é ouvindo a voz do ressuscitado, que nós vamos seguir adiante. Nós vamos, mesmo carregando a cruz, nós vamos seguir adiante. Mas para isso a gente precisa tirar a pedra do sepulcro do nosso coração. Porque os que não tirarem a pedra do sepulcro, é porque o Cristo está morto lá dentro ainda. É o Cristo que foi levado para a cruz, é o Cristo que subiu ao Calvário, é o Cristo que esteve crucificado, que foi colocado, é o Cristo que teve a ajuda de Simão Cirineu, é o Cristo que apanhou dos soldados romanos, é o Cristo que jorrou sangue e água do seu coração, do seu peito, mas não é o Cristo que ressuscitou. O Cristo que ressuscitou é hoje. Esse é o Cristo que ressuscita. Mas é o mesmo Cristo? É o mesmo Cristo.
Só que a pessoa parou na metade da história. Só que ela não celebrou a grande vitória, e é hoje que nós celebramos. Hoje é, numa maneira figurada, hoje é a substituição ou a transformação da cruz pelo ostensório. Hoje se transforma a cruz do Cristo crucificado e morto para o ostensório com a presença do Santíssimo, vivo e ressuscitado no nosso meio. Então que nós possamos pedir hoje essa graça ao Senhor, de sermos impactados pela sua presença. Aquele ardor dentro de nós, de servirmos a Deus, de falarmos de Deus, de vivermos Deus, de vivermos uma comunhão com Deus, de estarmos diante de Deus. Se o nosso coração ainda é frio, se o nosso coração ainda não tem essa sensibilidade, se o nosso coração não tem desejo de rezar, se o nosso coração se incomoda com uma pregação, se o nosso coração não tem o desejo de ouvir uma música religiosa, é porque ainda precisa ser impactado com o Cristo ressuscitado, porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eu volto a citar Pedro, aquele que ele diz, vai lá e fala com ele, aquele homem se deu por inteiro, a partir do momento que ele foi impactado com a ressurreição. Eles já foram impactados com a pregação, eles foram impactados com as obras de Jesus, eles foram impactados com os milagres que Jesus fez, mas nada impactou mais a comunidade, nada impactou mais os apóstolos do que a ressurreição. Em outras palavras, deve ter dito, aí agora é demais, né? Depois de tudo que ele fez, agora ainda ressuscitou, agora não tem jeito, eu preciso me curvar diante dele. Eu preciso me curvar diante dele, porque agora, Jesus, agora você extrapolou, né? Agora você ressuscitou. É assim mesmo. É assim mesmo, é nessa intimidade que a gente precisa ter com Deus. Precisamos ser íntimos de Deus. Quanto mais nós formos íntimos de Deus, mais estaremos rolando a pedra do sepulcro do nosso coração. Que possamos ter uma vida de fé, uma vida ativa, uma vida de oração, ao ponto do nosso coração ser como o dos discípulos de Emaús, aqueles 2 discípulos. Olha como o nosso coração ardia quando ele nos falava. Olha como o nosso coração se arde quando ele está diante do altar. Olha quando o nosso coração arde, quando ele passa no meio de nós, quando a gente vive uma procissão, como se não estiver chovendo, nós vamos viver daqui a pouco. Olha como o nosso coração arde quando eu entro na fila da comunhão. Olha como o meu coração arde quando eu recebo a absolvição dos meus pecados. É essa vida que Jesus quer de cada um de nós, uma vida que seja impactada pela sua presença. Não podemos procurar Jesus apenas quando nós precisamos. Não podemos ter essa fé. Essa fé é a fé que a pedra ainda não rolou no sepulcro do coração da pessoa. Não devemos procurar Jesus somente quando nós precisamos. Aquele que é impactado procura Jesus pelo que ele é, independente do que ele vai fazer. Essa é a fé daqueles que encontram o ressuscitado. Se ele vai fazer ou não, não sei e não me importa. O que me importa é que eu quero estar com ele, e que nós possamos repetir as palavras de Pedro, quando Jesus disse para Pedro e para os outros discípulos sobre o discurso sobre o pão da vida. Jesus falava, foi um discurso tão duro, sobre o pão da vida, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanecerá em mim e eu nele. Muitos o abandonaram, e Jesus vira então para Pedro e diz, quereis vós retirar-vos também? Quereis, como os outros, ir embora? Pode ir embora, mas eu não vou deixar de falar a verdade para vocês. E o que Pedro fala? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aonde nós vamos? O que nós vamos receber? De que forma nós vamos receber? Como e quando nós vamos receber? Eu não sei, mas que nós possamos hoje dizer, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, porque quem encontra o ressuscitado, deseja o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora